Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com uma história na sexta para contar para vocês. Mais uma história, mais um texto que está registrado aqui na Bíblia, a Palavra de Deus, nosso livro preferido, porque contém todas as orientações de Deus para nós, para que nós possamos viver de maneira que agrada a Deus. A história, o texto bíblico que eu vou dividir com vocês hoje, ele está registrado no Velho Testamento. Lembram? Aquela parte que foi escrita antes de Jesus nascer, que aconteceu há muito tempo atrás. E ela está registrada no livro de Salmos, que fica bem no meio da nossa Bíblia. Se você abrir a Bíblia bem no meio, assim, você vai encontrar o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro bem grandão. Ele tem 150 capítulos. E os textos que estão registrados no livro de Salmos, eles são canções, orações, poesias. São textos que eram escritos por pessoas que queriam adorar a Deus, ou queriam falar com Deus, orar, pedir coisas, agradecer, pedir o socorro de Deus, ou exaltar a Deus, louvar a Deus pelas suas grandezas, pelas coisas maravilhosas que Deus faz. E o nosso salmo de hoje é o Salmo 23, que é chamado o Salmo do Bom Pastor. Ele é chamado de Salmo do Bom Pastor porque ele foi escrito por Davi. Davi é aquele que foi rei em Israel. Antes de ser rei, quando ele ainda era um mocinho, um adolescente, um jovenzinho, ele era pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Então ele ficava ali no campo e ele cuidava das ovelhinhas, levava as ovelhinhas para pastar, levava as ovelhinhas para beber água nos riachos ali por perto. Ele cuidava das ovelhinhas. Quando as ovelhinhas ficavam doentes ou quando elas estavam machucadas, ele cuidava delas, curava suas feridas. Quando alguma delas, por ter esse pelinho fofo e grande, quando elas ficavam enroscadas em algum espinho, em algum arbusto, o Davi, que era um pastor de ovelhas, ele ia lá e ele resgatava a ovelhinha, ele tirava a ovelhinha dos espinhos, ele tirava os carrapichos que ficavam presos na ovelhinha. Além disso, além de fazer esse cuidado com a ovelhinha, da sua alimentação e da sua saúde, Davi também protegia as ovelhas dos inimigos. Às vezes um animal feroz se aproximava, querendo tragar uma das ovelhinhas, querendo abocanhar uma das ovelhinhas, e Davi, usando a sua vara ou o seu cajado, que era um tipo de bastão, um pedaço de madeira, né, uma vara que os pastores usavam, eles afugentavam os bichos, botavam os bichos para correr, defendendo as ovelhinhas. Os lobos também gostavam muito de atacar as ovelhinhas. Então Davi ficava vigilante, cuidando das ovelhinhas. E se algum lobo se aproximasse, ele usaria o seu cajado, a sua vara para afugentar o lobo, pôr o lobo para correr, botar o lobo em fuga e assim proteger a sua ovelhinha. Então isso era o que o pastor fazia com a ovelhinha. Ele levava as ovelhinhas para pastar, comer folhagens bem verdinhas, levava as ovelhinhas para beber água, nas águas bem calmas, porque a ovelhinha é um bichinho medroso. Então ela gosta de águas calmas, rasinhas, tranquilas e graminha verde. Davi cuidava da ovelhinha. Ele não deixava faltar nada para sua ovelhinha. Tudo que a sua ovelhinha precisava, ele cuidava de providenciar. E o Salmo do Bom Pastor, ele começa dizendo assim, Davi diz assim, o Senhor Deus é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o primeiro versículo do Salmo. Então, Davi está dizendo que, da mesma maneira como ele era o pastor das ovelhinhas e não deixava faltar nada para elas, ele supria suas necessidades, ele protegia as ovelhinhas dos perigos, ele cuidava delas com amor e com carinho e com atenção. Ele está dizendo que da mesma maneira que ele faz isso com as ovelhinhas, Deus
faz isso com ele. Deus faz isso com a gente. O Senhor era o pastor de Davi e o Senhor é também o nosso pastor. Eu, você, Davi, nós todos somos ovelhas de Deus. Deus diz assim que nós somos ovelhas do pasto dele, do pastoreio dele. E ele cuida de nós com o mesmo amor que Davi cuidava das suas ovelhinhas. Deus supre as nossas necessidades, Deus guarda a nossa vida, Deus protege a nossa vida dos perigos. Quando nós passamos por dificuldades, Ele está conosco, Ele nunca nos abandona. Antes, Ele é o nosso companheiro fiel, o nosso amigo que caminha diariamente conosco, suprindo as nossas necessidades. Olha que coisa maravilhosa! Você tem um pastor que não falta. Você e eu temos um pastor que cuida de nós, que protege a nossa vida, que garante que as nossas necessidades sejam supridas. Por isso nós podemos descansar em Deus e confiar completamente em Deus, assim como as ovelhinhas confiavam no seu pastor, o Davizinho. Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Feche seu olho aí e ore comigo aqui. Deus, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor guarda a nossa vida. Nada nos acontece sem a sua permissão. Ó Deus, nós te louvamos por isso, porque nós podemos confiar no Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe cada criança que está ouvindo essa história e também seus familiares, que eles possam reconhecer que o Senhor é o nosso pastor e não nos deixa faltar nada, e possam confiar no Senhor completamente. Nós agradecemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Nos próximos domingos, eu vou continuar falando para você do Salmo de número 23, o Salmo do Bom Pastor, e vou mostrar como cada coisa que Davi fazia com as suas ovelhinhas, Deus faz conosco. Cada atitude de amor que Davi tinha para com o seu rebanho, Deus tem para conosco, que somos o rebanho dele. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí e no domingo que vem a gente continua falando sobre isso. Um beijo